Que delícia. Acabou. E tudo que tem açúcar saturado é bom, né? Vamos para mais um episódio! Ah, tô muito feliz. Gente, não, fala sério. Ó, primeiro, ó que camiseta legal. A vida de adulto é realmente um saco. Aí você junta uma camiseta com lã, não sei se eu vou mostrar pra vocês, talvez eu estarei, né, mostrando, que no começo eu estava tomando uma cápsula de Dolce Gusto da Galac. Ai, que delícia, meu Deus. Por isso que era um sonho ter essa bendita cafeteira. Mas ao mesmo tempo, né? Por quê? Por que tanta gordura saturada, tanto açúcar? Mas aí você junta essas coisas, como é que você vê uma pessoa triste? Você não vê uma pessoa triste. Então, assim, eu queria muito viver a minha vida inteira no inverno. Não queria muito. Muito, sabe? Tirar um cochilinho gostoso. Sabe qual foi o problema do meu cochilo? E em determinado momento eu me arrependi de não ter fechado a porta. Olha que problemão. Nossa, que baita problema. Olha meu cabelo como tá bonito. E eu só fiz escova nele. Tá vendo isso aqui? Uma lã gostosa, como é que chama? Acabei de falar. Uma blusinha de lã, de tricô. Sabe quando que isso aqui... Inclusive, eu acho que... Não, tá do avesso, não. Inclusive, isso aqui é uma delícia. Todo mundo deveria ter acesso a blusinhas de tricô. Inclusive, essa aqui foi minha mãe que me deu. Eu amo muito. Essa aqui ainda é ruim de sair porque os buraquinhos dela é muito aberto. Tem uma outra que eu tenho que é que é menor, mas em compensação ela é mais fechada, então ela é mais quentinha ainda. Isso aqui, gente, é o puro luxo, entendeu? Ninguém é triste no frio. Só quem não sabe viver no frio direito. Então, se você ficar triste no frio, melhore. Melhore porque você não está sabendo viver direito no frio. Perdão, mas é a verdade. Galera, hoje nós iremos falar sobre uma coisa. O termo é meio antigo, mas algumas coisas nele ainda é muito atual. Então a gente vai estar falando dele. Vamos falar sobre out of home. Out é fora, of the home de casa. Então, o de casa é ótimo. É fora de casa. Será que ainda funciona? Será que vale a pena você ainda investir em tudo que é fora do seu PDV, ponto de venda? Tudo que é fora da sua loja? Ai, Priscila, minha loja é toda online. E aí, você não tem nenhum cartão de visita? Vamos falar sobre isso hoje. Esse frio ainda, que delícia ir pro lado de fora de frio. Considerando que ainda tem sido tendência a experiência do cliente, hoje as pessoas não compram. Por um tempo, por muitos anos foi status, né? A pessoa comprava, tipo, eu quero ter um iPhone. Não é pelo aparelho ou pela tecnologia, por mais que hoje ele seja muito sobre tecnologia. Mas era muito mais sobre quem tem iPhone. Nem interessava qual iPhone era. Eu lembro que teve uma época, eu sempre quis ter. Eu lembro que teve uma época que eu topava que fosse qualquer um. Na época eu já tava no 5, eu acho, ou no 4, não sei. E eu lembro que eu ainda queria aquele de botão redondinho. É mais um iPod do que um iPhone. Ter a todo custo ter ele. Ele nem era de número, tipo iPhone 1, iPhone 2. Eu lembro que não era. Não lembro agora, mas era tipo X, que era o 10, né. Eu não lembro agora, mas eu lembro que era assim. Inclusive eu tô curiosa pra saber se o desse ano vai ser 18 ou se vai ser algum nomes diferente, assim. Eles não pegam, geralmente é redondo, né. Apesar que teve o 5, o 5S. Aí no 10 veio o X, XR, XR Plus. Tô curiosa pra saber se vai ser só no 20 ou se vai ter alguma coisa nesse 18, 19. Tô curiosa. Mas, antes era muito isso, a gente comprava status, então não era sobre ter uma bolsa de grife, né. As pessoas consumiam grife, porque pessoas que tinham bolsa de grife eram pessoas de alto nível, era elite, era uma galera que a gente que não precisava nem falar o endereço, geralmente morava em Alphaville, não importa o seu estado, porque eu já descobri que tem Alphaville em quase todos os estados brasileiros, ou cidade, eu não sei, sou péssima em geografia, não sei a diferença, podem me julgar. Gente, não dá pra ser bonita e linda em todos os assuntos, entendeu? A gente tem que ser burra em algumas algumas esferas, e a minha esfera é a geografia, meu déficit. Mas enfim, o ponto é, a gente sabe o que pelo que a pessoa veste, é onde ela mora, né. Então antigamente a gente falava muito sobre compra por status, né, então não basta você, a gente costumava muito dizer assim: "Ah, dá pra saber", hoje também tem esse novo termo, né.
Dá pra saber quem é o novo rico só pela forma como ele se veste, porque o rico de verdade, ele não é espalhafatoso, ele é clean, ele é discreto, mas é um discreto que você sabe que aquela camiseta não custou R$ 30 e não sei o que lá. Assim como eu conheço muita gente rica que ainda compra roupas baratas e tudo mais. É tudo muito relativo. Mas tem muito disso. Ai, a pessoa é nova rica. Por quê? Porque ela tá chamando atenção, porque ela tá fazendo passeios e tirando foto de meio mundo e não sei o que lá. Então era muito por status. Hoje, as pessoas consomem experiências. Eu vi até uma influencer que eu sigo, que ela é pequena, mas eu admiro muito o trabalho, que ela fala assim: "Ah, eu queria muito comprar um produto, presente". Ela até queria comprar um kit da Kerastase, inclusive compartilho da sua vontade, o meu sonho de consumo. Eu só tenho produtos Kerastase porque eu compro avulso. Mas cada um é de uma linha. Eu queria muito comprar um kit completo. Ai, meu sonho. Um dia eu vou comprar. E ainda vou olhar para este passado e pensar: ai, meu Deus, que pobrinha que eu era. Apesar que na minha infância eu era mais. Mas ela falou sobre querer comprar o kit, aí ela mudou de ideia. Ela falou: quer saber, não quero mais. Porque parcelado, ela até consegue comprar o kit sem, né, maiores dificuldades, assim. Pra vocês terem noção, o kit da Kerastase é papo de 1.500, 1.300, depende do kit, depende do lugar, se é importado, se não é e tal, mas é salgado. E aí ela falou, né: "Ah, eu sei que parcelado se compra ainda, mas eu quero mesmo é viver uma experiência, comprar uma experiência". Não sei se ela vai optar por uma viagem, optar por um passeio, se ela vai optar por uma ida no restaurante que ela nunca foi, sempre quis. São muitas opções de experiência, né. Mas é isso, hoje em dia as pessoas dão preferência a experiências, então quando você manda um brinde surpresa para o seu cliente, não é sobre o valor do brinde que você tá mandando. Porque às vezes o cliente sabe que foi merreca, o cliente sabe que foi, ai, baixíssimo custo. Mas sabe com o que ele realmente se importa? Que ele não comprou, recebeu de graça. E ele não esperava. Assim como uma embalagem bem feita é bacana, porque é a experiência do abrir. Tem marca que oferece desconto se você faz um box do seu recebimento, mesmo que seja pago. Mas dá prazer do cliente abrir aquele pacote, porque ele sabe que vai vir cheiroso, que vai vir bonito, que vai dar dó de rasgar, de abrir, de desmanchar, de desfazer. Experiência comprada hoje em dia. Como funciona na prática, né? Quando você tá em um evento, qual foi a experiência do seu cliente na fila de espera para sua ativação? Ah, Priscila, pelo amor de Deus, mas não tem como controlar. Se for uma beauty fair da vida, se for os eventos que eu vou, por exemplo, que eu frequento, que é de marketing, que é de inovação, que é de tecnologia, não tem como controlar. Não tem como controlar o tamanho que a fila vai fazer. Mas tem como controlar a experiência. Fui no evento do Rio, o Web Summit Rio, e a fila do Google, todo mundo andava com um patinho. E aí eu falava, caramba, de onde é esse patinho? O patinho era do Google. E aí eu fui na ativação. Corri o risco de não ter mais o patinho. Minha amiga que queria muito o patinho, ela conseguiu. Conseguiu até dois patinhos, na verdade. E aí ela pegou aí eu peguei e falei, aí ela falou: "Você vai querer participar? Porque na minha rodada ainda vai ter patinhos". Aí ela ganhou 2 por conta, né, dela ter conseguido o participar ainda com o patinho. Mas no seu, não. Falei: "Cara, eu quero. Eu quero viver pela experiência que eu vou ter aqui". E a experiência era uma mesa de 4 lugares, aí tinha peças aleatórias de Lego, e a ideia era você ir. Aí tinha um objeto aleatório que a inteligência artificial do Google ia determinar, e você tinha que montar de acordo com aquilo e de acordo com a sua criatividade. Eu ganhei, inclusive, na minha rodada, eu fiquei muito feliz. Aquilo valeu muito mais do que qualquer patinho. O patinho nem tem valor. Inclusive, eu fui na Liberdade final de semana passado com as amigas, e eu vi que o patinho também estava distribuído lá a rodo. Então, provavelmente, não é difícil de encontrar esse patinho. Inclusive, o significado do patinho também é muito legal. Olha que legal. Olha como a experiência é marcante. O evento já aconteceu, já fez um mês que o evento aconteceu e eu ainda tenho marcado essas histórias. O Google Startup estava oferecendo os patinhos porque no escritório todo funcionário tem um patinho. E quando você tá estressado, a ideia é que você desconte todo o seu estresse no pato. Eu fiquei com um pouco de dó, confesso. Mas a ideia é você pegar o patinho e descontar tudo nele. Assim você não desconta no coleguinha. Assim você não desconta na sua família quando chega em casa. Assim você não desconta em si mesmo. Guardando pra você aquele rancor tenebroso, aquela raiva, aquele estresse que fica engranhado dentro de você, que você às vezes acha até que é uma tosse que não cura nunca, e é estresse. Legal, olha que bacana. Cheio de uma genialidade tão
grande quando eu vi isso. Eu achei e assim, eu já queria o patinho, porque eu achava o patinho muito legal, e tinha menina colocando no cabelo, tinha menina colocando na roupa, e eu queria o patinho, porque eu pensei: "Cara, eu quero decorar meu escritório com o patinho". E quando eu estiver estressada, farei isso, apesar que eu falo tanto sozinha, que eu não chego a acumular estresse, porque eu boto pra fora muito rápido. Mas é isso que as pessoas consomem, experiência. Pato pode valer centavos na rua, mas onde eu peguei ele, me marcou de alguma forma, de alguma maneira. E é isso que faz diferença. É isso que conta, no final das coisas. Então, Priscila, será que o Out of Home ainda funciona? Sim, funciona e funciona muito. É claro que assim, como eu sou estudante, eu sou comunicóloga, né? Com bacharel em publicidade e propaganda, quando eu falo em Out of Home, eu penso muito em outdoor. E coisas grandes, assim. Peças grandes, outdoor, faixas, aqueles aviões que em praia passam com a faixa escrita alguma coisa, avisando de algum evento que vai ter. Eu sempre penso nisso. Mas agora, sendo paulista, é muito estranho, porque aqui tá proibido. Aqui não tem. Inclusive, nosso. Eu não posso colocar nenhum adjetivo antes do prefeito, né? Porque eu não gosto dele, então. Entendam a ironia. O nosso saudoso prefeito de São Paulo atual, Ricardo Nunes, ele tá querendo transformar a Ipiranga com São João em meio que a Times Square. Eu tô com medo do que isso pode acontecer, até porque lá é um grande centro e tem muito morador de rua. Um dos polos da Cracolândia foi pra lá. Sim, você que não mora em São Paulo, não sei se você já ouviu dizer que a Cracolândia acabou. Mentira. Só dissolveram. E aí, ao invés de estar centralizado tudo num lugar só como era antes, tá dissolvido. Tá um polo num lugar, o polo no outro, um polo no outro. Aí alguns lugares são polos um pouco maiores, outros menores, né? Acabou, entendeu? Tá querendo transformar lá numa Times Square. Eu fico imaginando quem mora lá, né? Porque lá é muito prédio antigo. Inclusive, eu tô sendo uma apaixonada por prédio antigo. Ah, é porque prédio antigo, gente, não é feito de papel que nem esses novos. Eu fico vendo na internet umas reclamações de prédio falando que, eu não posso ligar o liquidificador depois das 10 que reclamam. Ah, não posso usar o banheiro e dar descarga, porque, tipo, meio prédio ouve. Eu acho de um absurdo. E prédio antigo não tem disso. Até poderia dizer que eu nunca recebi uma reclamação, mas foi minha primeira. Mas foi recebendo amigos. E a gente estava muito empolgado, muito feliz com a gravação do Papo Social Media episódio 100, que agora eu já posso falar o que que é. E a animação era tremenda, tanto que a gente virou à noite. Eu ainda pedi 2 horinhas de cochilo pra conseguir gravar bem. Mas a gente praticamente virou à noite, cara. Praticamente não, né? Viramos. O Renato e Pedro principalmente. E foi muito legal, cara. Foi muito divertido receber eles. Inclusive, vem episódio no Podpri com eles. Já tô animadaça com isso. E a minha alegria é pensar nisso. Olha essas experiências como faz diferença. E aí, quando você para pra pensar, eu não sei o como isso vai funcionar, tá? Falando tanto profissionalmente como cidadã, tipo, nascida e criada em São Paulo. Eu não sei o como isso pode impactar ou não, confesso. Mas em relação à Cracolândia, que eu sei que se concentra lá, é um receio que eu tenho. Mas só tem como saber o que que vai acontecer quando de fato acontecer lá. Não sei se isso vai acabar afastando eles, porque vai chamar atenção e aí vai ter mais segurança. Aí vai virar uma área mais turística também, apesar que lá já é turístico e, né, enfim, não sei. Mas é isso, eu acho muito estranho. Porém, quando eu viajo, eu vejo e eu acho muito estranho. Fico, meu Deus, será que isso ainda funciona quando eu vejo um outdoor e tal? Eu fico pensando, uma amiga minha falou que ela também é publicitária, ela mora na Paraíba, e ela falou que às vezes o cliente pede pra colocar um QR Code, e aí eu vi um meme muito bom do como o meu cliente imagina que o cliente dele vai fazer quando vê o QR Code no outdoor. É, gente, ainda mais se for numa via rápida, não sei se vale a pena. Eu acho que funciona quando tem um estabelecimento por perto. Quem nunca viu, né? Rancho da Pamonha, a não sei quantos metros. Isso é legal. E ter vários na sequência. Não um atrás do outro, mas conforme for chegando no local. Porque a pessoa já se prepara. Ó, tem Rancho da Pamonha, hein? Vamos passar lá? Fazer uma parada? E se a gente parasse pra dar uma comidinha? Aí, às vezes, você passou em um que tava muito longe ainda, já esqueceu, aí vê outro. Então, eu acho que funciona assim, só que a gente tem que pensar o seguinte: eu acho que eu já expliquei, né? Mas tudo que é na rua e físico é out of home. Não existe UX, que é a experiência do usuário, sem out of home. Não existe. É como eu falei: "Ah, mas o meu produto é todo digital". Por exemplo, o meu produto é 100% digital. Eu vendo serviço. A pessoa me contrata,
eu vou encontrar com ela online ou presencial, pode até ser que eu encontre ela presencialmente, mas vai ser completamente digital o nosso negócio. Mas sem sombra de dúvida, não tem receio. Eu mandei confeccionar um kit personalizado com o nome da minha marca e todo cliente que fecha comigo eu mando esse kit. Por quê, Priscila? Porque o cliente pode até não ser, talvez ele seja moderno, tem um iPad, não caderno, mas eu gosto de anotar uma coisa ou outra no caderno. É sempre bom ter um papel ali. E eu mandei personalizar um caderno. Minha marca, inclusive até as folhinhas são decoradas. Ah, o estúdio Sabec que fez. A Dani é maravilhosa, é muito, muito caprichosa. E é muito bom, eu amo o meu kit. Inclusive, eu guardei o meu até hoje, uso até hoje, e é uma graça. E eu sinto que tem uma diferença quando a galera fala. E, tipo, eu mando, sem custo. Não tem custo de frete, não tem custo de nada, até porque a pessoa nem sabe o que que tá chegando. E aí eu mando com algumas coisas básicas. Um calendário de mesa pequeno, que não ocupe muito espaço, com o mês. Um lápis, não sei se a pessoa gosta de caneta de lápis, né, então eu mando um lápis personalizado. Um caderno, balinhas, porque todo mundo precisa de um açúcar, de uma gordura saturada no meio do dia, sempre importante. E acho que só. Eu acho que só. Então, assim, uma coisa que a pessoa nem espera. Inclusive, eu nem falo o que que tem no kit. Eu só mando. Quando a pessoa recebe, que ela vê. A experiência que ela vive. Mas também não é só isso, é um cartão de visita. Gente, vocês frequentam eventos. E eu espero que vocês frequentem como empresários. Vocês precisam frequentar. Como empreendedores, vocês precisam frequentar. Precisa ir até onde o nosso cliente está, e o nosso cliente está em eventos. Sem contar que a gente também precisa inovar, precisa saber onde a gente pode investir, precisa saber como a gente. Se a gente está já fazendo tudo o que poderia, ou se a gente pode melhorar alguma coisa, como é que a gente descobre tudo isso? Em evento. Por isso que eu frequento tantos eventos. E por isso que eu nunca vou entender empresário que não frequenta eventos. Você precisa estar lá. Aí, quando você conhece pessoas, eu já frequentei eventos de tudo quanto é tamanho, muito grandes, médios e pequenos. Os pequenos eu senti mais falta de um cartão de visita. Só sair com alguma coisa sua. Só que eu também percebi que é útil você ter um cartão de visita, entregar e tal, mas eu também percebi que só o cartão de visita, ainda assim, não é muito legal. É legal você dar alguma coisa útil. E aí, o que que eu pensei? Se eu der um brinde com o meu cartão de visita dentro, já é melhor. A pessoa já vai querer pegar. Eu também quero que a coisa que venha dentro tenha algo meu logo, minha marca, porque essa pessoa vai levar algo útil. E esse útil, cada vez que ela usar, ela vai lembrar de mim. Um exemplo, não gosta de um suporte de celular. Eu uso ele, tá aqui na minha mesa todo dia. Eu uso dois, porque eu tenho dois celulares. E aí, se tivesse uma logo aqui, ó, eu saberia. A marca me deu toda vez que eu pegasse meu celular, porque eu ia ver toda vez. Sabe o que isso faz acontecer no meu cérebro? Se eu precisar de um serviço que essa marca oferece, ela vai ser minha primeira opção. Porque no meu cérebro, não só no meu, né, de todo ser humano, as que a gente vê em repetição se tornam confiáveis. Não significa que necessariamente eu vou confiar de olhos fechados nessa marca, mas significa que ela vai ser uma das minhas primeiras opções. Sempre gosto, como profissional, de pegar 3 orçamentos. E aí, no caso, para mim, às vezes eu pego dois, às vezes eu pego três, depende. Depende se eu recebo resposta. Pode ser até que eu consiga, que eu peça mais por conta de falta de resposta, mas para cliente eu sempre mando três, por exemplo. Mas para mim pode ser de 2 a 3. Dessas 3 opções, ou até 2 opções, uma delas vai ser essa marca que eu tô vendo todo dia. E a gente nunca sabe quando o cliente vai precisar de fato de um serviço que a gente oferece. No caso, por exemplo, empresa de contabilidade, empresa de brinde. Ah, mas você vende serviço, pra que você vai querer brinde? Eu acabei de falar pra vocês. Boquinha fica tão bonitinha nesse Amora Shine. Amora Shine, mandar pras minhas amigas amoras. Pois bem, então na real, tudo que é na rua, como eu falei, é out of home. E não existe o X sem out of home. Até as agências estão aprendendo sobre isso e as empresas estão investindo cada vez mais em eventos presenciais por conta disso. Online, gente, é muito bom. Eu sou a maior defensora do home office da história. Só que uns pequenos momentos presenciais fazem muita diferença, tanto para a equipe quanto para o cliente. Então, fazer um dia de. Ó, é porque passou a Copa, mas fazer um dia de encontro na agência com cliente e funcionário para assistir o jogo junto, por exemplo, é uma ideia. E é uma baita ideia de dar uma experiência, contratar buffet, ter umas bebidinhas diferentes, ter música no intervalo. A agência que eu presto serviço fizeram até o bolo de aniversário dos aniversariantes do mês. É uma experiência legal. Ter camiseta personalizada. Imagina, o cliente vai levar uma camiseta customizada sua. Ah, mas depois daquele ele vai. Ó, se você fizer uma camiseta bonita, ele pode até usar em outros momentos.
Se a camiseta não for tão bonita e for muito temática, provavelmente ele só vai usar num dia de exercício físico, na academia, ou então numa faxina, ou então quando for pintar o cabelo, mas ele vai lembrar. As camisetas que eu uso aleatórias pra pintar meu cabelo, mesmo sendo super manchadas, porque eu só uso pra isso, eu lembro onde eu ganhei cada uma dela. E eu uso duas nesse esqueminha. E eu sei onde eu ganhei cada uma. Sempre que eu vou lavar o cabelo, ou vou pintar o cabelo, na verdade, né? Eu lembro da onde eu peguei. Então, assim, é muito importante você pensar, porque você não pode. Você mesma pensa com você. Quando eu pego um cartão de visita, eu posso até jogar fora depois, mas às vezes eu guardo, ainda mais quando é um serviço que eu sei, eu imagino que eu possa vir a precisar. Ou então, antes de jogar, eu sempre dou uma olhada. Então, assim, até o cartão de visita mesmo, e é barato fazer. O cartão de visita não é caro. Mas será que guardam? Ou será que jogam fora na primeira oportunidade? Eu acho que, assim, se você não tem nada, o cartão de visita pelo menos é alguma coisa. E assim, faça um cartão de visita criativo. Não faça um cartão de visita simples, em formato tradicional. Pega uma faca especial, diferentona, sabe? Chama atenção, pelo menos, o cartão de visita. E ele, pelo menos, faça as pessoas quererem, sabe? Ter alguma coisa sua, mesmo que seja jogado fora depois, porque vai ser só um papel e, enfim, acontece. Mas façam alguma coisa. Quando você pensa em uma coisa útil, como eu falei, né, um objeto, um porta-celular, eu vi um porta-celular em chaveiro que é feito em impressora 3D que eu achei o máximo e tô buscando tentar mexer com isso. Mas quando você pensa em algo útil também, você agrega um valor àquele objeto que já é atrelado à sua marca. Por que eu pensei num porta-celular de chaveiro? Primeiro, porque eu não ando com porta-celular e eu já precisei apoiar meu celular para conversar com o cliente sobre alguma coisa que eu estava mostrando, meu iPad, e não tinha nada para apoiar ele, e isso foi horrível. Então, eu teria super usado nessa ocasião, por exemplo. E eu também já tive, eu também trabalho com serviço digital, né, minha venda é consultoria de marketing digital. Então as pessoas já atrelam o meu ao rede social, à comunicação. Então quando eu atrelo um acessório ao meu celular, eu estou agregando valor, tá fazendo super sentido com o que eu entrego. Vocês entendem que é diferente? Por exemplo, uma vez eu fui no evento e entregaram uma garrafinha que parecia aquelas garrafa de era bem pequenininha, assim, desse tamanhozinho. E eles pareciam aquelas garrafa de gênio da lâmpada, não o objeto, né, que ele sai, mas lembra aqueles objetos árabes e tal? Eu lembro que eu achei uma graça, dentro vinha um tempero. Uma junção, tinha sal, tinha chimichurri, tinha um monte de coisa dentro, e vinha algumas sugestões do que você poderia temperar. Inclusive uma sugestão que era, se você tiver uma comida salgada, salpica um pouco em cima que vai fazer diferença, principalmente no prato. Mas evite usar sal, porque ele já tem sal dentro dele. E a moça, ela era gastronômica. Aí agora eu não lembro se ela fazia o serviço dela era vender a comida do seu evento. Então, por exemplo, ela vai na sua casa cozinhar tanto para fazer suas marmitas do mês, quanto também para fazer seu evento. Então, vou fazer um almoço para os meus pais. Então, eu vou chamar uma pessoa que vai cozinhar 100% tudo que eu precisar, tanto de arroz, a vinagrete, ao tempero da salada, sei lá, ela que vai fazer tudo. Eu vou fazer uma noite de caldos para comemorar o meu aniversário, que é no inverno. Vou chamar alguém para fazer todas as opções de caldos e a gente negociou a quantidade e tal, e ela é a pessoa. Eu não considero ela para um serviço tão cedo na minha mente, assim, não consigo imaginar que eu contrataria ela em algumas circunstâncias da minha vida. Mas eu facilmente consigo memorizar ela, porque eu achei genial o tempero e eu usei por muito tempo. Eu temperava principalmente salada e ficava uma delícia, salada temperada com o temperinho dela. E eu amei, cara, eu memorizei a entrega dela, porque o brinde foi especial. E sabe quanto deve ter custado? Muito pouco, muito pouco. Porque tempero, se você comprar de saco em casa de tempero e artesanato e tudo mais, você consegue muito barato. E ela, como cozinha, como trabalha com isso, ela deve usar muito, então não é um desperdício ela comprar de muito. A embalagem, se ela for na 25 ou até na Shopee da vida, você encontra 100, 200 e consegue fazer isso bonitinho. Eu acho que o maior trabalho dela deve ter sido a tagzinha que ela colocou junto e o papelzinho com dicas de como utilizar, mas que ela pode ter feito até em casa. Feito em qualquer Canva da vida o modelo,
e tem impresso numa impressora comum, que ela deve ter, porque ela deve precisar imprimir umas etiquetas, umas embalagens e tal. Então, às vezes, gente, vale a gente ficar olhando para o custo que vai ter aquilo. Vale a pena a gente ficar olhando para o tamanho do investimento, porque às vezes nem é tudo isso. Uma baita diferença, olha isso, eu memorizei. Uma outra moça, e ó, pensem, os exemplos que eu tô dando é sempre ligados ao serviço que oferece, sempre. Tinha uma outra moça que foi no Dia das Mulheres esse. A gente ganhou um papel que era em formato de flor e o miolo da flor era uma embalagem de creme pequenininho. Aqueles bem rodinha, rodelinha assim, que abre a tampa e tal. Era creme de pé. E o que ela vende? Ela vende produtos cosméticos que ela mesma faz. Então tem de protetor solar a álcool em gel, perfumado, creme de pé, creme de mão, creme de corpo, sabonete, esfoliante, ela vende tudo isso. E o creme dela eu achei o máximo. Eu gostei muito do creme dela. Peço que eu só não pensei em substituir pelo que eu uso hoje, porque eu uso um da Avon que tem esferas, e aí quando você faz a massagem no pé é tão gostoso. E aí eu gosto muito. Confesso que eu só não usei o dela por conta, assim, eu uso dela, mas só não considerei comprar e substituir o que eu uso por conta disso. Mas eu também entendo que talvez se eu conversar com ela, talvez ela mesma faça. Eu não sei se vai valer a pena, né, pra ela, porque é artesanal. Então não sei o quanto isso custaria, se ficaria mais caro ou mais barato do que eu compro hoje. Mas olha isso. Imagina se eu fosse fazer uma noite das meninas com as minhas amigas e chamar, sei lá, 8, 5 amigas. Eu fico imaginando que, ai, eu tenho tudo isso de amiga agora pra chamar. Ai, que felicidade. Mas eu também fico pensando em encomendar, por exemplo, uma coisa com ela, porque eu poderia até combinar com ela de ser uma coisa personalizada. E as meninas iam levar algo com o meu nome. Assim como eu também posso, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é de, como vocês já perceberam, quem estiver vendo o vídeo, que eu passo muito creme nas mãos. Porque como eu fico aqui no escritório o dia inteiro mexendo ou com papel, ou com teclado, mouse e tal, tudo mais, a mão fica muito seca. E aí eu sempre tô passando creme nas mãos, então seria também uma última coisa pra me dar de brinde para os minhas clientes. Ou até para o meu cliente também. Primeiro, porque ele pode ser casado e a esposa pode gostar. Segundo, porque ele também pode gostar. Ué, é um creme de mão. Não tem nada que tire a masculinidade dele num creme de mão. Então, isso faz muita diferença. E olha como molda a experiência. E é uma coisa simples, gente. Foi nada bem bolado. Talvez ela tenha feito a impressão em casa de um modelo que ela viu pronto na internet e deu super certo. Ficou maravilhoso. Tem um kit também que eu já recebi, esse tá aqui. Inclusive, eu nunca uso, mas ó que legal. Vem a terra, vem o potinho e vem a semente. Aí é pra me plantar e cultivar. Esse eu ainda nunca fiz. Agora, quer ver um que eu não gostei, que eu não achei muito útil? Esse aqui, por exemplo, que não vou colocar nem a logo nem a marca pra pessoa não ver, mas é só um chaveiro. Provavelmente eu só vou usar se for pra colocar uma chave que, sei lá, eu não mexo muito, mas eu quero que fique fácil pra mim achar em algum lugar, sei lá, não sei. Eu não costumo usar chaveiro que eu não goste. Tem que ter um pouco da minha personalidade em tudo. Na decoração da minha casa, na decoração de algum cenário e no meu chaveiro. Então eu não ia querer colocar um chaveiro aleatório na minha chave. Então acho que não foi uma coisa bem pensada. Ao mesmo tempo dá a impressão que também foi feito de última hora. O que seria fácil de produzir em massa. Não sei se faz muita diferença. Então, é importante também que você pense em algo que seja fácil, em algo que não precise. A intenção é que não seja muito complicado. Não precise de instruções para usar. Ai, Priscila, mas você deu o exemplo do tempero, por exemplo, que a moça colocou. Aí ela queria dar sugestões. Primeiro que ela tinha que colocar os ingredientes, porque mexia com comida. Então a pessoa precisa entender se pode ou não pode, se tem alguma coisa, tipo isso. E também pode ser alérgico e tudo mais, então precisa. Mas era fácil de usar. No final das contas, ela fez um tempero básico que poderia ser usado de salada, que é outra coisa. Eu uso sal na minha salada, então por que não colocar outros temperinhos também junto? Eu sou uma pessoa que só gosta de temperar com azeite e sal as minhas saladas. Então, tipo, é uma ideia que eu teria, por exemplo. Então, precisa ser fácil. Esse chaveiro mesmo que eu falei, seria fácil de montar. Porque se não fosse, já não serve, já não é útil. Se a pessoa ficar muito tempo perdido, ela pode desistir e nem usar. Alguém pode vir, né, e falar: "Nossa, você tem tal coisa, eu vi como usa, tal". Ela: "Nossa, nunca soube". Aí a pessoa vai lá, mostra pra ela: "Nossa, é assim que usa". Ia morrer sem saber. Quase joguei fora. A maioria das vezes joga. Então é importante você entender isso.
Custo-benefício, porque você precisa de muitos. Então, se você tiver como investir em algo muito pomposo, pô, bacana. Mas cuidado, porque você precisa ter muitos. Então é legal você dar uma pesquisada. Cuidado com esses sites que vendem prontos, porque às vezes eles vendem uma coisa que é só porque tá muito na moda. E, tipo, caneta, por exemplo. Olha o tanto de caneta que eu tenho só de brinde de evento. E eu nem uso mais essas canetas, que eu uso caneta Fine Line, por exemplo. Eu só uso quando eu vou assinar alguma coisa, alguma coisa desse gênero. Então acontece. Mas olha o tanto que eu tenho sem uso. Inclusive, o meu preferido do momento tá sendo esse, do foguete. A gente recebeu do RD. Nem foi um brinde meu. Foi das meninas que esqueceram aqui, eu acabei ficando. Então, assim, caneta é útil? É. Mas se a pessoa não gostar daquele estilo de caneta, não vai usar. Vai carregar. Essa caneta mesmo, ela não tem nem proteção pra ponta dela. E se ela estourar na minha bolsa? Entendeu? Não, então não é legal. Eu uso ela pra fazer sudoku, inclusive. Que ela é muito gostosa de escrever naquela folha do sudoku, eu acho macio. Então, você precisa pensar que é útil pra ser usado com frequência. Área de preferência, uma coisa que ela use mesmo todos os dias. Teve uma época que tava muito na moda luzinha de acessório de celular que você colocava e daria pra você melhorar a selfie de qualidade, porque ela tem um LEDzinho e tal, era muito bom. Tinha uma moda disso. Eu lembro que eu fiz um kit pra uma marca que eu ajudei a criar até um nome, e a gente mandou pisca-pisca, mandou esse LEDzinho e fotinhas polaroids personalizadas pra pessoa usar de decoração e tal. Então, eu amei. Eu lembro que eu usei super, assim, porque eu gostei muito. Eu peguei um kit pra mim, obviamente, que eu ajudei a cliente a comprar, até parece que eu não ia ficar com algum kit pra mim. Então, tem que ser usado de preferência todos os dias. Então, se for uma coisa pra decoração, a pessoa vai ver todos os dias. Ah, e cuidado com a decoração, tá? Se tiver a marca do cliente, pode ser que ela não queira mais usar, porque ninguém vai querer ficar fazendo autopropaganda lá da sua marca o tempo todo. Então, assim, o LED pode ter a marca, pode ter o logozinho, um QR Code que seja da sua marca, mas as Polaroids, por exemplo, não precisa ter. Até porque senão ela não vai usar. Talvez ela use um ou outro, mas não todos. E aí vai ser um desperdício de investimento. Tem que tomar cuidado pra lembrar de quem deu, mas também não ser até parece que eu vou ficar fazendo merchan da coisa. Aí, se eu sou uma influencer e me gravo o tempo todo, como é que eu vou usar de decoração um negócio que tem a logo do negócio o tempo todo? Se eu for embaixadora, é diferente, porque, né? Eu vou querer mostrar com orgulho. Mas se você não for embaixadora da marca, você não vai querer. Aí sabe o que vai acontecer? Uma vez eu comprei um kit de sérum da Garnier de vitamina C só por conta do brinde. Porque se você comprava 2 sérums, vinha muito em conta, porque sérum de vitamina C é caro. E aí valia muito a pena já comprar os 2 sérums, mas vinha uma garrafa da Gold Case. Eu comprei mais pela garrafa do que tudo. E veio com adesivo emborrachado que não sai por nada. E sabe o que eu fiz? Comprei um kit de adesivo na Temu, que vem uns adesivos bem fortes, inclusive, que não saem na água. E aí eu colei por cima. Eu não vou pagar de merchan por causa de um brinde. Você tem que pensar nisso quando você oferece para o seu cliente também, porque é isso que vai acontecer. E aí, eu inclusive citei alguns eventos, alguns maiores, outros menores. Quando eu falo em evento, inclusive, não importa o tamanho do espaço que você vai ocupar, tá? Pode ser grande ou pequeno. Considere, por exemplo, o lugar que você vai ficar. Se for um stand grande, tenta fazer toda uma experiência para quem entrar. Ter um lugar de entrada, de saída. Talvez ter carregador de celular para fazer a pessoa ficar lá. E quem fica lá? Sempre tem um funcionário que vai oferecer alguma coisa. Que o brinde seja algo também. Aqui em São Paulo, eles oferecem muito café. Porque a galera faz fila para pegar café. Paulista faz fila para qualquer coisa, na verdade, né? Se a gente for parar pra pensar nos motivos, a gente vê uma fila, já quer entrar nela, às vezes nem sabe o porquê. Mas você tem que considerar os dois cenários, tanto como visitante quanto como também expositor. Então, Priscila, mas meu espaço vai ser muito pequeno, beleza. Que tal você fazer uma brincadeira de quiz? Qualquer inteligência artificial da vida consegue te ajudar com isso, onde você consegue identificar, brincar ali com aquilo e tudo mais, e você consegue entender e mostrar para o seu cliente alguma coisa que envolva o seu negócio, óbvio. É tipo esse aqui, ó, que eu fiz lá no evento também. Ai, cadê? Aqui, ó. Que tipo de qual é o meu perfil teste dos dados de inteligência da tecnologia, né, do TI. Aí tá aqui, ó, eu sou focado em infra e lógica, eu transformo dados em estratégias e decisões. Olha que legal. Eu quis trazer isso aqui. Inclusive tá ali guardadinho, porque eu ainda não sei onde pendurar, porque se eu pendurar na parede não vai ser visível. E eu queria que ficasse num lugar visível, onde eu pudesse ver e tal, porque tá bacana, tá legal. É uma coisa que eu quero mostrar.
que ficou bonito. Inclusive, eu adorei que a bonequinha não saiu magra. Então, assim, foi perfeito. A inteligência artificial até identificou que eu sou uma mulher gorda. E aí fez um avatarzinho gordo. Eu achei genial. Que geralmente pegaria só meu cabelo azul. Ao contrário do da Sabesp, que fez um que mudou toda a minha cara e nem o azul pegou do meu cabelo. Tem nas redes sociais, tá muito grotesco. Eu tô parecendo uma aqueles personagens idiotas de filme de Debi Lloyd, sabe. Nossa, tá horrível, tá tenebroso, mexeu até no meu dente, tá muito feio. Então, assim, você tem que pensar em todo esse contexto. Você tem que pensar se a pessoa vai gostar de levar aquilo. Tudo bem que a pessoa ficou falando, eu via que todo mundo saía meio decepcionado. Aí a pessoa saia falando assim: "Ah, mas é que você tem que lembrar que é um personagem só". Cara, esse Avatar também é só um personagem, mas é fofo. Então você tem que fazer uma coisa legal pra pessoa querer levar pra casa, querer levar de volta, entendeu? Aí, como visitante, você tem que pensar que será uma oportunidade rica para networking de valor. Então, cara, são leads quentes, fáceis de converter, porque ele já possui interesse. Se ele tá passando no seu stand, ah, mas ele só passou pelo brinde, será? Eu já fui muitos stands só pelo brinde e eu acabei descobrindo. Sabe como? Com aquele funcionário que veio sorrindo falar sobre: "Você já conhece a nossa marca? Você já vai levar o nosso brinde, mas vamos conhecer a nossa marca. Você já tá na fila. Faz diferença pra você vai querer ouvir". Numa dessas, eu já conheci várias empresas que oferecem serviços que tanto podem me ajudar quanto podem ajudar o meu cliente. Olha que rico, olha que incrível. Então, você precisa agora provar que a sua solução é a melhor. Porque a sua marca existe e ela é que vai fazer diferença para o seu cliente. Feita fila para isso. Eu já vi diversas ativações que a fila inteira não tinha ninguém para falar. E às vezes eu ficava meia hora, 40 minutos na fila e não vinha ninguém adiantar tanto a captação de lead, pegar meu e-mail, pegar meu telefone, sei lá, as informações que ele acha necessário, quanto conversar comigo sobre a entrega que eles fazem, que pode ser útil. Pode não ser também, mas pode ser útil. Não perca a oportunidade. Como é isso como visitante, né? Pensa em como você pode trocar ideia fácil com a galera e tudo mais. E como expositor, a chance de se apresentar, principalmente atrair, com ativações criativas, brindes que chamam a atenção, ajudam muito. E, cara, é um investimento que não tem preço de recalcular a volta, assim. Eu já conversei com muita empresa que faz investimento assim e sempre falam quão vale a pena. Caro, é caro, mas vale muito a pena. Eu já conheci muita empresa nesse formato, né, visitando por conta de eventos e tal, quanto também o brinde, que se tornou um extra muito bacana. Às vezes eu ia só pela marca, tipo: "Ai, eu sou cliente Itaú, vou passar no stand do Itaú pra ver o que que tá acontecendo. Será que cliente Itaú tem algum diferencial?" No Lollapalooza ou The Town? Acho que foi o The Town. No The Town, quem era cliente vivo tinha uma experiência muito legal. Inclusive, vão no meu episódio sobre o The Town que vocês vão saber que experiência foi essa. Eu mostrei os brindes que eu ganhei, eu mostrei o que que eu vivi nessa experiência da Vivo. E eu era cliente vivo. Hoje eu não sou mais, graças a Deus. Mas será que eu tenho alguma coisa diferente por ser cliente? Às vezes não tem, mas só a experiência já conta, mesmo que seja igual de todo mundo. Mas fica a dica, se você puder fazer uma coisa diferente só para os clientes, é legal. Inclusive, todo evento que eu fui que tinha MLabs, eu lembro que eu encontrava a Tati, maravilhosa, te amo, Tati. E era muito bom que a gente se encontrava e ela sempre me dava o brinde de cliente exclusivo. Quem era cliente tinha uma coisa diferenciada. A galera num todo ganhava emojis, que já é incrível. Inclusive, né, sou fã número um. Mas quem não era, também ganhava, às vezes, caneca. Eu tenho uma caneca térmica que, inclusive, eu tenho que quando eu vou para os eventos, sempre me perguntam: "Ai, ela tá distribuindo aqui?" Não, ganhei porque eu sou cliente especial e foi em outro evento. Então, assim, faz diferença. A pessoa pode até se atrair porque o brinde se tornou um extra muito bacana e tal, mas o principal é sempre a oferta que a marca levou para o grande dia. Fiz um baita desconto se você fechar nesses 3 dias. É uma oportunidade única. Às vezes você pode até estender, tipo, ó, vai durar até o final da semana do evento. Então, o evento é quarta, quinta e sexta, vai durar até a sexta da semana que vem. Pra você ter chance de levar pro seu chefe, mostrar a oportunidade e ver se convencer ele até lá de fechar. Foi assim que eu conheci a MLabs, inclusive. Eles me deram a oportunidade, me deram uma semana pra fechar com valor de desconto de evento. E deu certo, porque dentro desse uma semana eu voltei pra agência, apresentei pro meu chefe, ele gostou.
e ele fechou, e a gente conseguiu trabalhar de uma maneira muito mais otimizada. Então, assim, funciona. A diferença é o que você está disposto a investir. Eu percebo, principalmente quando a gente fala em tráfego pago, que as pessoas ficam com o olho aberto para você fechar cliente novo e tudo mais, mas fecham a mão quando a gente fala em investimento. Às vezes eu tenho um amigo que trabalha com tráfego pago e direto ele fica falando das boas que ele consegue fazer para os clientes dele. Então, por exemplo, às vezes um investimento de 400 pila, você consegue um retorno de 20k. Ai, Priscila, é sempre isso? Não. Eu não sei com o que você trabalha. Não posso vender algo pronto, não. Também não sei como tá o seu perfil, se tá atrativo, se não tá. Teve uma coisa que eu entrei em consenso com eles também, é que antes de fazer tráfego pago é muito importante você arrumar a casa. Então, assim, tudo depende. Mas a diferença é o que você vai fazer nessa entrega. Beleza? Vocês gostaram? Nossa, eu gostei mais desse tema do que eu imaginei. Não imaginei que ele fosse tão legal. Nem que eu ia me empolgar tanto. Também não sei porque eu imaginei isso, né? Porque eu amo um Out of Home, eu amo uma experiência bem vivida, eu amo uma coisa que envolve não só entregar alguma coisa, mas às vezes até o próprio brinde é uma coisa muito legal. Amo. Então por que que eu pensei que, né? Ai, loucura da minha cabeça. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha feito vocês refletirem sobre o que pode ser uma coisa criativa. Peçam ajuda, pesquisem no Pinterest, pergunta pro Gemini da vida, pro GPT, dicas de brindes legais, acessíveis. E tenta entregar uma coisa diferente, que faça sentido com o seu negócio, tenho certeza. E não vai nessa de, mas todo cliente mexe com o celular, então eu vou dar um brinde de celular. Não. Você vende, por exemplo, roupa feminina? Tem muita lojista fazendo gloss personalizado. Eu acho legal. Tem que pensar em uma coisa que seja útil. O gloss vai ser levado na bolsa. Se você fizer um chaveiro, que pode ser pendurado, e se ele for bonitinho, a pessoa vai pendurar. Esse aqui é verde e eu penduro. Até porque eu amo a cor que ele deixa nos lábios. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio quase pocket. Acabei me empolgando. I'm so sorry. E é isso. Um cheiro da Pri. E me contem aqui nos comentários. Quero muito saber. Que brinde vocês pensaram? Ou vocês já estão querendo há muito tempo e por conta de investimento vocês ainda não compraram? Me conta. Eu já dividi o meu, hein? Por favor. Ajuda aqui, que é sempre bom saber. Eu gosto. Gosto de ficar sabendo, que é também pra ter ideias pro meu. Ah, meu cabelinho tá tão lindinho. Ele gosta muito de frio mesmo, gente. Ó, os cachinhos. E é só a escova que ele tá. Ai, tão bom quando ele tá assim azulzinho. Já tô doida pra retocar.